Olá! Nós vemos hoje muita gente falando em solidão versus solitude, muitos gurus apontando os benefícios da solitude, mas ao mesmo tempo traz também um exagero que pode trazer um grande problema. Diante desse problema ficam as perguntas: o que é solitude? O que é solidão e quais seus tipos? O que separa a solitude da solidão? Qual a diferença entre solidão e solitude? Qual é o perigo que toda essa banalização dos gurus de autoajuda pode trazer? Será que é possível alguém ser saudável e não interagir com ninguém? É sobre isso que vamos falar hoje. Olá, eu sou Salve Silveira, você está no canal Pense Nisso, o canal que traz reflexões e questionamentos sobre autoconhecimento, saúde mental e problemas da vida moderna. E aí, bora lá para mais uma conversa sobre você? Antes de mais nada, precisamos entender o que é a solidão. E eu gravei um vídeo essa semana falando sobre o que é a solidão, os seus tipos e dei 9 dicas para te ajudar a amenizar ela. Mas nada impede de eu relembrar você aqui de alguns pontos. De forma bem resumida, bem capenguinha mesmo, a solidão é definida por pesquisadores como sendo um estado em que a pessoa sente pelo menos uma vez na semana junto da sensação de vazio e rejeição, interferindo negativamente na vida dela. E a solidão não significa estar sozinho, pois é plenamente possível uma pessoa viver rodeada de outras pessoas e ainda se sentir solitária. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei lá no vídeo da moça que passou no vestibular, foi morar em uma república com várias outras pessoas, interage bastante, mas vive em completa solidão. Isso acontece porque a solidão não é sobre o número de pessoas que você interage, mas sim sobre a falta de conexões verdadeiras com algumas delas. Solidão se trata da qualidade das relações, não na quantidade delas. E sem falar também que muitas vezes a razão da solidão para uma pessoa não é também para outra. Logo, não existe uma cura, digamos assim, que seja universal e sirva para todo mundo que sofre com a solidão. Por exemplo, a solidão do rapaz que mudou de escola e se sente sozinho no recreio é diferente da solidão da moça que acabou de se divorciar e está se sentindo abandonada. O que é diferente também da solidão do idoso que vive sozinho em agonia, achando que vai morrer sozinho. Mas o problema em si é que atualmente o problema da solidão tem acelerado horrores com a internet e as redes sociais, que tem feito pessoas altamente individualistas e solitárias, sem vínculos emocionais profundos e de qualidade, tendo 1 milhão, entre aspas, de amigos no Facebook, mas nenhum na vida real. E quando falamos sobre a solidão, podemos dividir ela em pelo menos 3 tipos de solidão. 3. Ó, eu tenho o dedo torto, ó, não consigo deixar o dedo reto. Mas tudo bem, vamos voltar aqui para o assunto. Olha também o que eu sei fazer. Então, como a gente está falando aqui agora há pouco, existem 3 tipos de solidão e para cada uma delas necessita de uma ajuda diferente para lidar, existindo a solidão existencial, emocional e social. Vamos ver cada uma delas para ver se você se identifica com algum tipo. Vamos começar pela solidão existencial, que se trata de não se conectar com outras pessoas do mundo lá fora. Como se a pessoa vivesse no próprio mundinho dela, presa dentro de si e sofre horrores com isso, pois está relacionada à falta de sentido na vida. A solidão existencial é tão complexa que sempre foi explorado ao longo da história pela filosofia e pela religião, por ser vista como um problema da condição humana. E a melhor forma de lidar com esse tipo de solidão é fazendo terapia e análise com a ajuda de profissionais capacitados. Já agora a solidão emocional vem diretamente da ideia da pessoa sentir que não tem ninguém. Aparece quando, por exemplo, a pessoa tem vontade de ter alguém para conversar sobre alguma coisa e não encontrar ninguém para ouvir, se sentindo sozinha de verdade. E ela anseia mesmo por vínculos de confiança na vida dela, coisa que ela não tem. Já agora a solidão social se relaciona à ideia da pessoa não se sentir como parte de um grupo, não se sentir aceita socialmente e não fazer parte de algo maior, ao ponto dela se sentir sem apoio social. Um exemplo bem claro disso é quando você vai em uma festa, você vê todo mundo proseando e você fica lá quieto, sozinho no seu cantinho lá, porque você não conhece ninguém, você fica todo sem graça. O problema é quando a pessoa se vê assim ao longo de toda uma vida inteira. Esse que é o problema. Então esses são os 3 tipos de solidão. Mas fica a pergunta, e a solitude? E agora eu te respondo, a solitude é a palavra da moda da turminha da autoajuda, que em resumo é a ideia da pessoa conseguir viver sozinha, sem outras pessoas,
com ela mesma se bastando, sem o sofrimento, pelo contrário, sendo fonte de bem-estar. O problema é que a solitude foi tão deturpada ao ponto de prostituir a palavra e as pessoas que sofrem com solidão estarem usando um discurso como máscara para poder esconder os problemas que elas sentem. E isso é uma coisa muito séria. Sendo que eu já vi e vejo várias vezes pessoas, por exemplo, com fobia social com discurso de solitude, o que é uma coisa incrivelmente preocupante. Ou seja, a pessoa tem dificuldade de interagir, sofre com isso e na internet se depara com pessoas de influência vendendo o discurso. Isso não é solidão, é solitude. Você é a sua própria companhia. Sendo que, na verdade, o indivíduo ele sofre com aquilo e esse discurso de autoajuda pode muito mesmo atrapalhar ele a conviver com esse problema e até mesmo, às vezes, a não buscar ajuda. Mas fica a pergunta, será que existem pessoas saudáveis que conseguem viver sem nenhum tipo de interação? E para responder essa pergunta, eu vou recorrer ao maior psicólogo do século XX, pai da psicologia analítica, o Jung. Foi ele que começou os estudos sobre introversão e extroversão. Em resumo, bem generalista, a pessoa que é introvertida é aquela mais quieta, mais reclusa, mais na dela, necessita de menos interação. Já agora a pessoa extrovertida é o oposto. Mas a verdade é que há um entendimento errado sobre o conceito de introversão e extroversão. As pessoas erroneamente pensam que ser extrovertido é ser baladeiro, é sair pegando geral, é sair enchendo a casa de pessoas. E pensam também erroneamente que ser introvertido é não falar com ninguém, ser retraído, não sair de casa para nada, como se fosse uma pessoa quadradona que não convive socialmente. Mas a verdade é que nesses casos da pessoa que é 100% extrovertida e 100% introvertida, é que essa forma popular que todo mundo pensa, segundo Jung, essas pessoas que são desse jeito, são pessoas com problemas de saúde mental. Pois o correto mesmo é ser predominado por um tipo, ou seja, extroversão ou introversão, mas ter também um pouco do outro. Ninguém é totalmente introvertido e nem totalmente extrovertido, pois a mente humana é plural. Ela não é única, não é imutável. Todo mundo é predominado por um, mas ainda tem um pouco do outro. Mas o que importa é que ambos, independente de serem introvertidos e extrovertidos, vão precisar sim de ter interações sociais, uns mais e outros menos. E não existe essas pessoas perfeitas que podem viver em uma ilha deserta sem ninguém, salvo raríssimas exceções, casos relacionados a problemas sérios de saúde mental. E ainda, independente de ser introvertido ou extrovertido, o que precisamos é de termos momentos mesclados entre socialização e solidão. Esse sim é o verdadeiro caso saudável. A questão é que não adianta, o ser humano é um ser social, que foi feito para se socializar. E isso tá no nosso DNA desde quando nós éramos caçadores e coletores, que no final de um dia a gente ficava em volta de uma fogueira, contando histórias, jogando conversa fora, interagindo. E isso ainda está vivo dentro da gente. Então precisamos sim de socialização. O extrovertido ele vai ter mais momentos de socialização com menos momentos de solidão, o que também é saudável de acordo com a natureza dele. Já o introvertido vai ter menos momentos de interação e mais momentos de solidão. Nesse caso, sim, ele vai ser um introvertido saudável. E nisso sim eu acho muito legal a ideia de solitude, que é a ideia da pessoa ser feliz na própria companhia, porém ela não ser uma pessoa antagônica às outras pessoas. E mesmo as pessoas que vivem na solitude têm horas que elas têm que socializar e conviver com outras pessoas, o que é bem diferente da solidão que traz sofrimento, pois a solidão ela pode desencadear doenças, como problemas cardíacos, depressão, estresse, uso de drogas e até mudanças bruscas no cérebro, problemas de memória, e é tão sério que a solidão até causa, em alguns casos, até mesmo suicídio. E eu acho um erro alguns gurus de internet fantasiarem uma doença com um discurso de autoajuda, com um discurso de sou feliz sozinho. Mas agora então fica a pergunta do milhão. Como saber se você tem solitude e não solidão? Eis a questão. Mas antes de falar sobre isso, eu quero só lembrar que isso que eu vou falar aqui não é diagnóstico, só quem pode dar diagnóstico é um profissional da área da saúde capacitado. Coisa que eu não sou, tá bom? Eu tô aqui só para trocar uma ideia de fim de tarde com você. Então, como saber se você tem solidão ou solitude? E a resposta é depende. Eu acho que o que vai separar uma linha da outra é o ponto em que não te traz prejuízo emocional, nem social e nem profissional. Quando a pessoa tem prejuízo à vida emocional, social e profissional e ela precisa se socializar, mas não consegue e sofre com isso, pode estar diante de um problema em que ela possa estar precisando, aliás, em que ela está precisando de fato de ter ajuda. Nesse caso, solidão. O que é bem diferente mesmo da introversão saudável, em que mesmo a pessoa se socializando menos, não gostando de ficar em lugares com muitas pessoas,
a vida dela como um todo não é impactada, a introversão não é fonte de conflito com ela mesma, mas sim de paz. E não a atrapalha em lidar com o mundo concreto, mas mesmo assim ainda ela consegue recorrer aos outros caso ela precise de algo. O que não pode acontecer é da pessoa viver em solidão completa, sofrer horrores com isso e ter a solidão dela mascarada com a ideia de solitude, que é o que tem acontecido muito mesmo na internet. O que só aprofunda o problema de não ter a necessidade de socialização suprida. Então, hoje nós falamos sobre a solitude, sobre a solidão, sobre os tipos de solidão, delimitamos a fronteira para você diferenciar a solidão da solitude e ainda falamos do perigo que toda essa banalização dos gurus de autoajuda sobre a solitude pode nos acarretar. Beleza? Pense nisso. Esse vídeo te ajudou? Você sente que ele pode ter um alto impacto na sociedade e na vida das pessoas que você gosta? Se sim, então eu quero estar te convidando para se associar ao projeto. O canal Pense Nisso, que é esse canal que você está assistindo agora, se mantém através da sua colaboração. Ao colaborar com R$ 14,90 por mês, você passa a fazer parte do clube de membros e no clube de membros você vai ter evolução contínua com técnicas de produtividade pessoal, com foco na formação de hábitos através de teoria e prática, com todos os cursos focados no seu dia a dia e nas exigências do caótico futuro do mercado de trabalho. Tudo só por apenas R$ 14,90 por mês, em que você pode parar a qualquer momento. Então, se você quiser, clica no primeiro link da descrição, no primeiro comentário para saber mais. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Falou!